E aí, depois de 8 anos nessa posição de liderança, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Já estava notando dentro do ambiente corporativo naquela época, imagina, 2016 e 2017, uma medicalização muito grande e a gente já batendo um pouco cabeça sobre como que a gente lida, né, com as nossas questões pessoais versus as questões profissionais. Atravessar o Brasil, né? Largava na época em São Paulo, largava no Pacaembu, chegava em Natal, 5.000 quilômetros por estradas de terra, competindo. Eu falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E eu quero ser a primeira mulher, porque até então não tinha nenhuma mulher. Na pandemia acabou que o meu trabalho tomou uma relevância muito grande, que era falar sobre o luto coletivo que a gente estava vivendo e como que isso estava reverberando do ponto de vista organizacional. Eu ando de moto como piloto profissional, ando de moto para treinar, ando de moto a trabalho e quando sobra um tempinho eu aproveito para andar de moto. Você já conhece o podcast que conecta a essência da liderança esportiva com os desafios do mundo corporativo? Que cria um conteúdo com profundidade e propósito pensado para o desenvolvimento de líderes? Um espaço para aprender sobre liderança ouvindo histórias de quem vive sob pressão todos os dias? Este é o propósito do podcast Olho no Líder. A cada episódio, reunimos um líder do esporte e um líder corporativo para uma conversa franca sobre estratégia, disciplina, resiliência e tudo que inspira a liderança no mundo real. Com mais de 100 mil visualizações, nosso podcast já impactou milhares de pessoas e também se tornou um espaço para marcas parceiras se posicionarem com propósito e relevância. Se você já nos conhece, meu muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter você como espectador e ouvinte do nosso programa. Se ainda não conhece, muito prazer. Eu sou o Daniel Rui e quero que você se sinta muito bem-vindo. E não esquece de explorar um pouco mais da nossa plataforma no canal Olho no Líder, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no nosso site olhonolíder.com. E se quiser, puder e der, seja nosso apoiador através do apoia.se/Olho no Líder e nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo que já tem feito a diferença na vida de tantos líderes. Vamos para mais um episódio? Bem-vindos a mais uma temporada do Olho no Líder. A gente ficou um tempo sem gravar e está de volta para a quarta temporada, já começando com tudo, com convidadas muito especiais, para falar de um tema, e eu queria abrir essa temporada com esse tema, que é liderando através das incertezas. É um tema que está presente na vida da gente, as incertezas, a ansiedade, o tempo todo a gente pensando qual a melhor decisão tomar na liderança, visto que a gente não tem mais certeza de nada em um mundo tão volátil. E para me ajudar nesse bate-papo, eu tenho duas convidadas incríveis. Do lado corporativo, um privilégio enorme contar com essa super mãe da Laura, do Rafa e do João, a Mariana Clark, que é psicóloga, escritora, TED Speaker. Depois de 18 anos trabalhando em organizações, assim como eu também trabalho em organizações até hoje, há 5 ela se dedica a levar o cuidado ao centro das relações de trabalho por meio de processos de acolhimento, letramento emocional, capacitação para liderança e outras travessias para a promoção da saúde existencial e a sustentabilidade dos negócios. É também colunista do Valor Econômico, eu sou leitor assíduo dos seus artigos, e acabou de lançar o seu primeiro livro, essa obra-prima que é o Lutos Corporativos, como lidar com a dor e sofrimento de colaboradores e manter o bom desempenho na sua empresa. É a leitura obrigatória nesses momentos de tanta mudança e incerteza. Mari, obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui no Olho no Líder. Prazer enorme, obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. E do lado esportivo da conexão, para falar de temas de incertezas, improviso, se virar nesses momentos difíceis, nada melhor do que uma piloto de rally. A Moara Sacilotti está aqui, é uma honra. Ela é membro do Hall da Fama dos Sertões, é a primeira mulher campeã do desafiador Rally dos Sertões e é recordista em fazer história com a sua coragem, habilidade e pioneirismo. A gente estava comentando aqui há pouco, né? A Moara, ela acaba de disputar pela 25ª vez o maior Rally das Américas, sempre nas motos, e algo que nenhum piloto, seja homem ou mulher, conseguiu nessas mais de 3 décadas. A gente até colocou ali o troféu, que é o capacete comemorativo desse feito incrível da Moara.
Agradeço demais você estar aqui, Moara. Obrigado por aceitar meu convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e aposto que eu tenho muitas coisas para aprender com a Mari hoje. Ah, nós dois. Mas a gente tem muito para aprender com você e com esse universo do rally também. Então, obrigado, meninas, por terem aceito o convite. É uma honra enorme ter vocês abrindo essa 4ª temporada. Eu queria começar, primeiro com você, Mari, que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, do seu mundo corporativo, e agora que você anda dedicando o seu tempo, o seu propósito, e também dizer para a gente se houve algum líder que te inspirou, te influenciou nesse caminho que você gostaria de homenagear. Muito bom. Eu sou psicóloga, tenho 3 filhos, como você falou, e passei 18 anos no mundo corporativo. Eu sou carioca, mas eu vim para São Paulo para trabalhar na Natura há muitos e muitos anos atrás. E passei muito tempo na área de recursos humanos e sempre foi minha grande paixão essa perspectiva do desenvolvimento humano dentro desse contexto. E aí, de lá para cá, o assunto começou a tomar uma relevância grande por conta desse mundo complexo e tão incerto, como você falou, que a gente está vivendo, né? Então, acho que eu brinco que eu estou lançando Garrafas ao Mar. É um trabalho com muito tabu ainda, muito estigma, mas não dá para desistir, né? Que é um trabalho de formiguinha, assim, de ir efetivamente levando conhecimento para que as pessoas possam, a partir do conhecimento, a partir do letramento emocional, começar a abrir espaço para falar sobre isso, né? Sim, uma dessas garrafas chegou até mim aqui. Exatamente. Eu falei da leitura obrigatória, eu li teu livro, eu estava comentando, né, com uma perspectiva de aprender como líder, como lidar com esse momento de medo, incerteza e luto. O luto é muito difícil escrever sobre luto, é incrível esse trabalho que você fez, porque ele é tão subjetivo, ele gera tanta interpretação e a dor é diferente para cada um. A gente vai falar um pouco disso, mas eu queria pegar esse gancho da garrafa que chegou até mim. E de liderança, Mari, tem alguma inspiração sua que moldou um pouco do que você faz hoje ou que te trouxe lições valiosas? Algum nome que você gosta de mencionar? Então, você sabe que eu tive muita sorte, assim, na minha trajetória profissional. Eu tive líderes que me inspiraram muito, mas, sobretudo, pessoas que tinham um olhar, e aí talvez pelo fato também de estar em RH, isso acho que facilitou, profissionais que tinham muito um estímulo de autodesenvolvimento, né? Eu me lembro quando eu trabalhei na Natura, lá a gente tinha uma competência que era muito estimulada, que era a competência do autodesenvolvimento. Então, como que o líder ajuda o seu time nesse processo de autodesenvolvimento, né? Então, trazendo novos saberes, trazendo leitura, trazendo artigo. Então, eu tive, na própria Natura, uma liderança, que é o Flávio Pesciguello, que foi uma pessoa que estimulava muito a gente nesse sentido. E, a partir dali, eu comecei a entender que esse era um espaço possível da gente estimular as equipes a se nutrirem de outras fontes, que não fosse só a fonte técnica exclusivamente do trabalho. E eu acho que isso abre um leque grande quando você dá esse zoom out através de novos saberes que complementam efetivamente aquela técnica, aquele processo, aquela política, o dia a dia, né? Então eu acho que esse foi um presente lá no começo da minha carreira, logo que eu me formei, quando eu cheguei em São Paulo, ter tido a oportunidade de trabalhar numa empresa que estimulava muito isso. E, sobretudo, eu tenho outros exemplos, eu vou ser injusta, mas ele era uma pessoa que estimulava bastante a gente nesse lugar. É a pergunta polêmica do programa, que a gente bem polêmica. Alguém liga e fala, pô, não é possível que não mencionou. E isso é um caso real, até uma fofoca de bastidor. Uma certa vez alguém me ligou e falou assim, poxa, não acredito que aquele convidado não mencionou a outra pessoa. Eu falo, poxa, às vezes vem na hora, uma homenagem. Não significa que os outros líderes não são homenageados. E você, Moara, como é que chegou essa persona que eu mencionei aqui, campeã do rally, essa aventureira que você é hoje? Como isso se criou? Qual que é a tua história, a tua trajetória? Bom, a brincadeira é que eu nasci andando de moto. Meu pai corria de motocross, a minha mãe sempre adorou o esporte. Então, eu comecei a competir de motocross com 7 anos de idade, né, nas categorias infantis, com motinho pequeno. Já tem categoria infantil? Já tem, já existia naquela época, foi em 1987. E o meu irmão, Ramon, ele é 4 anos mais novo que eu, mas ele aprendeu a andar de moto no mesmo dia. Meu pai falou, não, você não pode andar, você ainda anda com uma bicicleta de rodinha.
Daí ele falou, então tira a rodinha. Aí ele andou Fácil, né? A solução. e já aprendeu a andar. Então a gente cresceu nesse mundo do motocross. Claro que a gente queria ganhar corrida, mas era tudo muito leve, né? Meus pais sempre fizeram questão que a gente fosse criança, brincasse. Então, se não queria ir para a corrida, não ia. E estava tudo bem. Nos bastidores a gente brincava com os outros pilotos e na pista todo mundo queria ganhar, né? E levava a competição mais a sério. Conforme eu fui crescendo e fui trocando de moto, chegou no momento que eu parei de crescer e os meninos não. Então, quando eu já tinha 18 anos, eu estava correndo com os meninos de 15. Eu não poderia, mas a CBM fazia vista grossa, fingia que achava que eu tinha 15 anos, né? Porque não dava para eu ir para uma categoria adulto correr com os homens. Não existia categoria feminina. Agora só que existe. E, ao mesmo tempo, nessa época, começou a existir o Rally dos Sertões, né? Uma inspiração do Dakar, vamos fazer um rally no Brasil, e que se tornou o maior rally das Américas, né? Então, em 93, se eu não me engano, meu pai participou dos Sertões de moto, e aquilo me fascinava, atravessar o Brasil, né? Largava na época em São Paulo, largava no Pacaembu, chegava em Natal, 5.000 quilômetros por estradas de terra, competindo. Eu falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E eu quero ser a primeira mulher, porque até então não tinha nenhuma mulher, só que essa mulher tinha 14 anos. Daí meu pai falou, não, você não pode, tem que ter habilitação. Então, quando eu fiz 18 anos, eu corri, tirei minha habilitação de moto, de carro junto, e aí eu comecei a me estruturar para correr o Rally dos Sertões, fui conhecer a organização, até ali meu pai me levou achando que eles iam achar ridículo. Mas aí tinha uma pessoa muito importante lá, Simone Paladino. Ela olhou e falou assim, que demais, a gente nunca teve uma mulher de moto. E abraçou e já fez algumas conexões, me apresentou para algumas pessoas para que eu conseguisse patrocínio. E aí, em 98, fui a primeira mulher a correr os Sertões de moto. Que legal. Quantos anos você começou a correr Eu tinha 18. Foi logo que eu fiz 18. Primeira mulher, já com 18 anos. Então você cresceu na moto mesmo, né? Sim, literalmente, cresci na moto. E é engraçado, porque assim, as motos são grandes, eu não alcanço o pé no chão. E algumas pessoas que começam a pilotar mais velhos, eles querem pôr os 2 pés no chão. E daí eu falo, não precisa. Põe um pé só, firma um pé quando você parar, e depois, né, quando você tá andando, você não vai pôr o pé no chão, o pé na pedaleira. Mas é difícil para quem começou depois. Que legal. Bom, você é desbravadora em todos os sentidos, né? Porque você foi desbravadora já de iniciar esse mundo, que alguém olha assim, sair do Pacaembu e para Natal, eu falo assim, pô, não vou fazer isso, né? E ela já falava assim, não, eu quero fazer isso, sair do Pacaembu para Natal é comigo. E depois de ser mulher nesse mundo também, né? Que, poxa, de abrir essas portas, eu imagino que depois de você deve ter, não da maneira como a gente gostaria de ter mais, muitas mais, mas devem ter outras que se inspiraram muito no caminho que você abriu, né? Sim, até hoje eu encontro mulheres, até recentemente, algumas semanas atrás, teve uma que falou assim, ela já corre de motocross, ela falou, eu comecei a andar de moto por sua causa. Poxa. E isso para mim vale mais do que qualquer troféu. Com certeza. E hoje vocês fazem um trabalho, eu digo você e o Rodolfo, de levar mais pessoas para esse mundo da moto. Como é que é esse trabalho? Vocês estavam comentando comigo, achei demais. Olha, eu ando de moto como piloto profissional, ando de moto para treinar, ando de moto a trabalho e quando sobra um tempinho eu aproveito para andar de moto. Estou sempre em cima da moto. Eu e o Rodolfo, a gente tem a Caminhos das Terras, é a nossa empresa é uma solução completa para quem quer fazer passeios de moto, principalmente off-road, e onde a gente mais anda é na Serra da Mantiqueira. A nossa base é São José dos Campos. Mas a gente pode fazer passeios on-road também e pode andar em qualquer outra serra do mundo. A gente tem oh, meu Deus. Travei. As motos? Isso. Eu ia falar um quiver. Um quiver, eu não sei nem o que é um quiver de motos. A gente tem hoje 9 motos que a gente pode alugar, mas a gente sempre anda junto. Todas preparadas para off-road. São motos hoje de 250 cilindradas, mas a gente está trocando para Kawasaki. Vai ter tudo Kawasaki de 2 modelos. Então, logo eu vou poder falar melhor sobre isso. Mas, por enquanto, a gente tem as 250 que parecem motos pequenas, mas quando você anda na Serra da Mantiqueira, você vê que é muito melhor andar com elas do que andar com uma 800, por exemplo. A gente tem essa coisa de pegar moto grande achando que é muito melhor. Não, a gente não eu, né? A gente, eu digo público. Eu garanto que de 250 é muito mais fácil, que a moto é muito mais leve
E a região é muito sinuosa, né? Com muita... Outro dia nós andamos 80 quilômetros, só deu 2.500 de ganho de altimetria. Imagina o quanto que a gente subiu, né? E aí tem as motos, a gente tem os equipamentos para todo mundo de todos os tamanhos, desde o 36 como eu até o 52, assim, todo mundo anda, bota para todos os tamanhos, capacetes. E eu e o Rodolfo, nós guiamos, e a gente tem ainda um 4x4 que fica parado na base, e uma pessoa sempre atenta no rastreador GPS, se precisar dar um resgate, enfim. É raro, né? A gente tem 6 anos de operação e 4 fraturas de clientes, né? 4 pessoas que precisaram de resgate porque se machucaram. Então, é um número bem pequeno. Nós dois somos instrutores, a gente se formou bem capacitados para fazer com que eles curtam o rolê com segurança. Né? Não é rally. O cliente vira até um troféu, né? A história para contar. Só fraturei porque eu estava num rally na Serra da Mantiqueira. É muito mais bonito que você falar, fraturei porque eu fui jogar bola e eu errado no gramado. É uma história boa para contar. Sim. E exige experiência das pessoas que vão? Ou nenhuma experiência. A gente atende todo mundo. Tem muita gente que mora em São Paulo, que só pilota scooter, que nunca nem trocou de marcha. Eu e o Rodolfo, a gente ensina. E a pessoa faz... Lógico que a gente tem, assim, um emaranhado de estradas de terra para todos os níveis. Então, essa pessoa que nunca andou na terra, nunca pilotou na terra, vai pegar um caminho mais fácil. E vai na mesma cachoeira, e vai comer bem no mesmo restaurante, vai ver um mirante, só que vai sempre por um caminho mais curto. E os mais experientes, caras que andam até mais que eu, podem ir também, que eu tenho todos os desafios. Que legal. Falando um pouco, Mari, nesse contexto de volatilidade, incerteza, que é muito presente no rally, eu imagino até que, não só no rally, mesmo nesse trabalho que você e o Rodolfo fazem hoje, vocês são pessoas novas, mas é um contexto que o rally traz para vocês empreenderem nisso, né? Mas no cotidiano corporativo é meio assim também, a gente nunca sabe quem vai encontrar, que pessoas, que nível de experiência a gente vai ter. E aí você usa um termo no livro que eu adorei, até usei com o meu time numa reunião recente, que é o da base segura para a equipe, né? Eu falei para eles assim, puxa, é engraçado, e esse conceito da Mari é impressionante, eu vou dar um spoiler aqui do seu livro, mas da base segura. A gente tem a base segura para andar de moto pela primeira vez no rally, a gente chama Moara. A gente vai para um guia para o turismo, um guia de turismo. Mas no mundo profissional, quem é a nossa base segura, né? Como que você enxerga que um líder pode praticar um acolhimento que faz diferença para a equipe e se tornar cada vez mais essa base segura, Mari? Eu acho que a gente está vivendo tempos, né? Quando você fala dessas incertezas, que eu acho que tem muita demanda do ponto de vista emocional, do ponto de vista biológico, do ponto de vista cognitivo, tecnológico, versus uma sensação, e são os relatos que eu escuto na minha prática, de pessoas com um baixo aparato psíquico para dar conta dessas demandas, né? Então, se a gente tem uma demanda maior do que a capacidade das pessoas de absorver, certamente tem um nível de sofrimento, de impotência, e isso acaba gerando um pouco de ansiedade, né? Que é, trazendo o seu exemplo, que é ir para uma experiência como essa sem estar preparado. Nem estou dizendo do ponto de vista mental, mas do ponto de vista até físico, né? Então, é isso que eu tenho notado muito, das lideranças em crise e com essa sensação de que eu não vou dar conta de ter que absorver tamanhas demandas minhas, individuais, assim como dos meus liderados, né? Então, o meu trabalho tem sido muito nesse aspecto do letramento emocional, que é explicar um pouco de como é que isso funciona, né? O que essa crise está impactando a gente, o que significa a nossa saúde mental, como que a gente consegue se preparar, ampliando o nosso repertório, ampliando as nossas possibilidades, um pouco de o que pode acontecer, o que não, de planejamento e, sobretudo, de ferramentas. Que tipo de ferramenta a gente pode ter para que essa liderança se sinta segura para entrar, por exemplo, numa conversa difícil como essa, por exemplo, que você está contando. Então, eu acho que tem uma certa, primeiro, um interesse genuíno pelo outro, para entender o que o outro está vivendo, né, em todas essas dimensões. Acho que a gente está precisando, sim, de líderes mais corajosos, porque precisam assumir uma certa responsabilidade de entrar em conversas, e que talvez conversas que eles não consigam concluir, porque a gente não tem todas as respostas.
e uma firmeza para dizer, não, eu dou conta, eu vou conseguir, independente da natureza do problema e da natureza da dor que chega, porque a gente não sabe o que vem de problema. Seja um sintoma, seja uma experiência de luto que o indivíduo está vivendo e você não consegue dar conta disso, né? Então, tem que ter uma postura ativa que é de autorresponsabilidade, dizendo, eu sentei nessa cadeira, tem os louros e também tem os grandes desafios, né? Então, buscar esse desenvolvimento e entender um pouquinho do que está acontecendo e estudar. Eu acho que também levantar a mão e falar, não sei, vou buscar caminhos para que eu consiga assumir esse protagonismo e poder ajudar efetivamente as pessoas do meu time. É muito da experiência, né? Eu falo que as lideranças são um empilhamento de competências, muitas vezes, né? E falta essa pecinha da competência emocional, muitas vezes, para ser esse suporte para lidar com essa situação. E aí a palavra-chave, acho que é a coragem mesmo, né? A coragem, a gente não é a ausência do medo, né? O medo tá ali de qualquer jeito. É você conseguir, através de um cenário de medo, ainda assim conseguir agir. E eu vejo muito essa questão dos líderes, assim, eu falo de desenvolvimento de lideranças para assumir esse papel, ou de aprimorar o papel, muitas vezes. E aí eu vejo que as pessoas são alçadas a um papel de liderança por entregar muito resultado técnico, individual, e aí, de repente, o problema para na porta delas. E elas têm que tomar uma decisão da zona cinza. As decisões pretas e brancas foram tomadas por outras pessoas, mas aquela decisão cinza é uma decisão incerta. Perfeito. E a incerteza tem o gatilho do medo, né? Todo medo tem um gatilho, uma incerteza, não sabe o que vai acontecer, né? Então acho que isso é o grande problema da liderança, de como ele lida com essa decisão apesar do medo e não na ausência de medo de ter, como a gente conversou mais cedo, todas as respostas, de ser o centro. O líder não precisa ser o guru, mas ele precisa ter um empilhamento de competência para encarar uma conversa que necessariamente não vai estar na zona de conforto dele, né? Exatamente. Eu vi isso com você, Moara, recentemente no Rally Jalapão. Você compartilhou que a sua participação foi mais estratégica que competitiva, né? E eu achei isso muito legal para a liderança, porque você falou que estava no sentido de atacar, de focar em testar o equipamento, se preparar para o próximo desafio, já pensando na próxima etapa dos Sertões, na etapa desse ano, né? Então foi uma tomada de decisão de longo prazo, né? Você usou os desafios que você tinha não para ir abrir mão do seu ego ali, de falar, poxa, pode ser que eu fique numa posição atrás, mas para se preparar para o futuro. E isso é crucial no mundo corporativo, até nisso que a gente está falando. Muitas vezes o líder tem que se despir do ego para lidar com uma situação que ele não vai ter a resposta, né? E como que você acha que os líderes, trazendo essas lições do Rally, podem aplicar essa visão estratégica de testar, de preparar as equipes usando os desafios atuais para garantir um melhor momento? Como é na sua experiência? Posso voltar um pouquinho? Claro. Sobre coragem e medo? Eu entendo muito desse assunto coragem e medo, né? E eu acho que em posições de liderança, a pessoa que quer ser um líder, o cara que quer ter uma carreira brilhante no trabalho, tem que encarar o medo e, né? Você não pode fraquejar. E isso me fez lembrar muito, enquanto a Mari falava, do meu primeiro Sertões, que era total incerteza. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só tinha corrido de motocross, né? O circuito fechado. Eu nunca tinha corrido para frente, tendo que navegar, né? E descobrir o caminho e tudo em alta velocidade. Então, assim, é um mergulho no escuro, sem saber o que vai ter e dá muito medo. E isso é muito bom, né? Eu me desafiar a tentar uma coisa nova que ninguém fez, que eu mesma nunca fiz. E quando eu saí lá do outro lado, né? Eu falei, putz, que legal. Foi difícil pra caramba, mas eu consegui chegar. Ou às vezes dá errado, às vezes cai no caminho, né? Mas beleza, então eu já sei como me preparar e tentar de novo. Então eu acho que quem quer ter uma posição de liderança tem que ter esse perfil do corajoso mesmo, de encarar sem medo de se arriscar, né? Sim, exatamente. E você tinha um propósito ali também que te dava uma coragem adicional, né? Mas eu também entendo que nem todo mundo é assim, que tem gente que não tem essa ambição ou não quer enfrentar os seus medos. Se você não quer enfrentar os seus medos, tudo bem, fique aí na sua posição e ok, né? Exatamente. Agora, com relação ao Rally do Jalapão, né? Eu
estava muito próximo já ao Rally dos Sertões agora, que foi o meu 25º, então foi a primeira vez que um piloto de moto correu 25 sertões, então eu tinha que, ao mesmo tempo, me poupar, não podia cair, não podia me machucar um mês antes, porque não ia dar tempo de sarar. E eu voltei a correr de Kawasaki esse ano. Eu corri pela Kawasaki de 2012 a 2017, e até o ano passado eu corri com outras marcas variadas, e foi muito louco, porque eu estava pensando em me aposentar quando a Kawasaki me convidou para voltar para o time, e aí aquilo me deu um gás novo, um novo desafio, e eu vim preparando a moto com muito detalhe junto com o meu mecânico. E aí, quando eu fui para esse Rally do Jalapão, eu pensei, vou testar a moto no limite. Se tiver que quebrar, vai quebrar aqui. Então, eu fui mudando mapa de injeção, acerto de suspensão, totalmente despreocupada com o meu resultado na prova, pensando numa coisa muito maior que vinha pela frente. E isso, acho que é meio válido, assim, para tudo na vida, né? Para o trabalho, para a sua vida pessoal. É uma coisa que a gente chama no treinamento também de periodização, né? Se eu treinar muito forte aqui, quando chegar lá, eu vou estar cansado, né? Então, acho que isso vale para todo mundo. E para controlar a tua cabeça, porque você é competidora, você queria ganhar, mas ali você tinha na cabeça que você não queria, claro que você queria ganhar, eu imagino que você não entrou falando assim, eu quero perder, mas o teu objetivo era outro. Como é que você tirou da frente aquela coisa de, poxa, o que o público que não sabe da minha estratégia vai pensar? Eu sou a Moara, eu tô já 24 rallies aqui e de repente eu vou ficar para trás. Como é que você lidou com esse ego de não ter a competitividade que você queria, mas por algo maior? Você estava tranquila com isso? Eu estava, porque assim, hoje eu tenho muita inteligência emocional para saber lidar com isso, né? Muito equilíbrio emocional. Na hora da largada, você fica mesmo possuído. Dá uma ansiedade uns minutos antes, porque é como ir para a guerra, né? Vou para a guerra, não sei se eu vou sair vivo. Mentalidade de competição. Vou para a guerra, vou matar o máximo que eu puder. E aí, na hora que dá a largada, você esquece onde você está. Você entra no estado de flow instantaneamente, né? Você navega, pilota e quer ir mais rápido, mais rápido. E quando você vê uma poeira do competidor na frente que larga 1 por minuto, daí você fala, opa, vou passar alguém. Daí você fica mais possuído ainda. Mas como eu já tenho muita experiência e muita inteligência emocional para lidar com essas expectativas, o tempo inteiro eu ia me lembrando, tira a mão, acelera aqui, tira a mão ali, nas retas principalmente, sabe? Tinha um momento que aqui não é para arriscar, aqui eu vou testar a moto. Então, fui me equilibrando por já ter bastante experiência com isso. Legal, né? É um movimento totalmente contraintuitivo, porque a gente quer entrar no flow o tempo todo, né? Quer fazer algo que a gente entre, e você tinha que se mentalizar para sair, para que a sua decisão ali permeasse a sua estratégia, né? Sim. Ou desse vazão à sua estratégia. E foi muito engraçado, porque como você entra no flow, você não vê o tempo passar, né? É muito comum eu falar, nossa, já foram 100 quilômetros. Né? Só faltam 400. E lá Só não. Eu fico olhando o Waze quando eu vou viajar para frente. Faltam 15 ainda, não vai chegar nunca. E ali não, ali eu falava, nossa, só andei isso, só andei 50, porque eu estava justamente num estado mental bem diferente. Que legal. E ver que essa lição do Rally consegue ver um exemplo no mundo corporativo dos líderes fazerem. Eu acho que o que você falou tem tantas camadas, né, com essa história da liderança. Primeiro que eu acho que o flow, pelo menos na minha perspectiva, né, no meu entendimento de flow, é tão difícil a gente encontrar, né, no esporte, talvez a maioria dos profissionais estão nesse lugar. Nessa possibilidade de ter uma atividade onde você é desafiado, onde você está cada vez mais investindo, seja da competência técnica, seja da competência mental, para melhorar, e aquilo te dá, né, aquilo te brilha, né, é um propósito, né, missão de vida. Sim. O que é muito difícil, porque o flow é esse estado que você entra, mas a maioria das pessoas, eu acho, no mundo corporativo nem conhecem esse estado, né? Então, assim, talvez algumas lideranças estejam nesse lugar, desse prazer junto com o trabalho e ainda assim ser remunerado, mas isso é muito difícil, né? No esporte, certamente isso é muito mais comum, né? Sim.
Mas eu acho tão legal quando você fala da queda, né? Assim, como que você administra numa corrida longa, administrar uma queda, administrar um tombo, administrar uma poça de lama, que seja. E você ter a capacidade mental de voltar para aquele estado, voltar para a corrida, porque vai ter ali vai ter uma desconcentração, vai ter uma frustração, e quanto mais rápido você volta para esse estado, provavelmente melhora a sua performance. Então, essa possibilidade da gente ter acesso a essas ferramentas e se sentir seguro, como você traz, né? A segurança de entrar numa prova e falar, estou pronta para qualquer desafio que vier, porque eu sei das minhas ferramentas e sei acessar as minhas ferramentas imediatamente para que eu volte ao meu estado normal, né? Sim. Porque eu tenho que terminar essa prova, né? Que eu acho que no mundo corporativo talvez a gente tenha mais tempo, né? Exceto em alguns casos onde tem um projeto, uma apresentação, alguma coisa para colocar no ar. A gente acha que no mundo corporativo a gente tem um pouco mais de tempo de pensar, voltar atrás, né? Conversar com alguém, puxar, trazer outras pessoas para essa discussão na sua prática, mais ali on time, né? Não dá para pensar muito qual vai ser a decisão, que você fica para trás, você perde. Né? Então, eu acho que o grande barato, quando eu vejo essa experiência da liderança, é essa, a gente ajudar o liderado a voltar. Né? Tá, errei, entrei num conflito, escorreguei numa casca de banana, me engatilhei com alguma coisa, mas o quanto que eu tenho consciência e capacidade de acessar os meus próprios recursos, as minhas ferramentas, para que eu volte ao meu estado funcional. Sim. Que isso é a competência regulação emocional, né? Que a gente vai... Isso é muita prática, né? Essa história, quando você fala da inteligência emocional, isso é pura prática. Né? Eu sei que eu vou conseguir acessar a minha mochila de ferramenta para dar conta de qualquer desafio que vier. E aí a gente vai só aumentando o desafio. A resposta dela traz tantos aprendizados, né, para a nossa vida corporativa, né? Sim. Que é isso, você está seguro para o que vem de desafio. Você sabe que você bate no peito e fala, eu vou dar conta. Mas isso é um atleta em alta performance, né? Exato. E a gente está correndo atrás disso o tempo todo no mundo corporativo. Sim. Fiquei imaginando durante a sua resposta se isso acontece também quando a empresa passa por esse trabalho de superar um luto ou a perda de alguém. Aquela não lidar bem com esse momento na liderança causa um problema futuro ou não? Na tua experiência você já viu isso? Sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente trabalha, né, nesse contexto de equipes no mundo corporativo, a gente quer levar as pessoas para o máximo da sua potência. Não adianta eu achar que se eu não ajudar esse indivíduo que está com uma questão, ou seja, não está na sua máxima potência, e se eu não entender efetivamente o que essa pessoa está vivendo, quais são os desafios, por que ela não está conseguindo performar como eu espero, eu não vou conseguir ter o meu time nas minhas mãos, né? Ou seja, a gente não é só potência, a gente vai viver um monte de experiências de dor e, às vezes, adoecimento mental que tiram a gente da nossa potência. Ao contrário, levam a gente para a impotência máxima. Então, se eu não conseguir perceber que acolher esse indivíduo no momento que ele está disfuncional, justamente para que ele volte à sua potência e eu consiga contar com ele lá na frente, provavelmente a minha posição de líder vai por água abaixo. Né? Ou seja, o tempo todo eu tenho que olhar para um lugar de acolhimento, de cuidado, ajudar essa pessoa a voltar para a sua funcionalidade. E, num outro momento, quando esse indivíduo já se reorganizou, eu lembrar ele que a gente tem um monte de resultado para cumprir, e de responsabilidade, e de meta. Então, essas decisões, se você não tem esse conhecimento enquanto líder, às vezes você pode se atrapalhar. Não, aí o que a gente faz em muitos casos? A gente vai para cobrança a qualquer custo. E aí a pessoa não está no seu melhor. Sim. E aí fica um ciclo vicioso de impotência e de dificuldade para a gente avançar do ponto de vista de resultado. Eu falei que eu li o seu livro com uma outra perspectiva de liderança, buscando mais para mim o desenvolvimento. Eu queria capturar lições ali para eu lidar com essas situações. Eu espero não lidar.
assim como qualquer um espera não lidar, principalmente com luto, né? Mas se eu tivesse que lidar, eu nunca sei o que fazer. E eu encontrei essa resposta no livro. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece de uma maneira grande dentro de uma corporação, eu fico imaginando que é a mesma coisa de alguém querer pegar a moto da Moara e falar assim, eu vou fazer um Rally X, eu vou desenhar o percurso e vou fazer sozinho. A gente precisa de uma ajuda especializada nesse momento. Por mais que a liderança empilhe competências, você dá um primeiro... uma coisa é subir na moto e não cair. Outra coisa é você enfrentar uma jornada de um rally pesado. E eu acho que lidar com o luto é um rally pesadíssimo, né? Você sai lá do outro lado mais exausto que eu, se fosse fazer a Moara, saio plena, todo fim de rally, tudo bem. Mas a exaustão de andar 1.200 quilômetros, lidar com... A decisão de lidar com o luto é um rally de 1.200 quilômetros, muitas vezes, e não acaba ali, naquela reunião, naquele momento. E aí entra muito da tua ajuda, né? Eu acho isso mágico. Como um especialista consegue permear isso? Porque eu acho que a gente foi formado, né, dentro das organizações muito para trabalhar essa potência, né? E não é simples, né? Porque uma experiência de dor, independente da sua natureza, exige efetivamente que a gente entre em contato com tudo que reverbera, a gente fica em carne viva, né? O sujeito fica muito em carne viva, revela todas as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. O luto afeta todas as nossas dimensões cognitivas, emocional, física, espiritual. Então, é uma revisão de identidade, é uma reforma íntima que a gente é exigido a passar, que a liderança às vezes não está preparada efetivamente. Então, se você não tem esse interesse genuíno para entender o que nós, enquanto organizações, podemos fazer, o que eu, enquanto líder, posso fazer, o que a própria área de recursos humanos, ou a área médica, ou a própria área jurídica, às vezes chamar essas pessoas, esses novos saberes também para dentro dessas conversas, para que a liderança não se sinta sozinha. Exato. Porque é uma solidão muito grande, né? Que é aquela história, o que eu faço quando eu não tenho o que fazer, o que eu falo quando eu não tenho o que falar. Então, em situações como essa, que são situações adversas, às vezes a gente tem que aprender a sustentar um silêncio. Sim. Às vezes a gente tem que dizer, eu não tenho o que fazer, mas eu tô aqui contigo, né? Tô aqui, vou ficar do teu lado até você conseguir se reorganizar. Né? É sustentar um choro. O que você faz quando tem uma pessoa na tua frente chorando, desesperada? Né? Às vezes a gente não tem o que fazer. Uma caixa de lenço, por exemplo, é um caminho. Né? Porque aí você valida, você autoriza o outro ali, que ali é um espaço seguro para que você possa se emocionar. Sim. E quando eu me emociono, eu me autorizo a me emocionar, é aquela história, né? O meu líder, meu chefe é tão incrível, me apoiou no momento mais difícil, que eu não posso decepcionar. Aí eu vou entregar, quando eu melhorar, eu vou entregar o meu máximo, né? Aí sim eu vou correr atrás para entregar o que a gente precisa enquanto área, enquanto time. Esse é um pensamento de longo prazo, né? Esse é um pensamento exatamente. De perder aquela batalha, não ganhar aquele rally, testar o equipamento, atacar como o Moara fez. Para colher os frutos lá na frente. Porque você tem alguém na equipe muito diferente. Exatamente. Especial, sentido. Alguém especial que você quer. Exatamente. Que a pessoa esteja perto com você, esse né? É um fator, para mim, essencial, quando a gente fala de coragem, a gente entender que a coragem é um trabalho, é um esporte coletivo também, né? A coragem não é um esporte individual, não depende do nosso heroísmo, muitas vezes. A gente tem que fornecer para a equipe informação, suporte, conversa, instrução, mas isso cria um ambiente de coragem, que é muito legal, né? Eu vivi exatamente isso em 2023. O meu avô estava internado nas vésperas dos Sertões, eu fui no hospital, me despedi dele, eu sabia que eu não ia encontrar ele na volta, e fui para a largada dos Sertões em Petrolina, e estava testando a minha moto num lugar com muita pedra, caí, a prova não tinha começado, e furou o meu tanque reserva de alumínio. E daí eu fui correndo no carro do mecânico que estava bem perto, deixei a moto, furei o tanque e peguei o celular para falar, o Rodolfo estava junto, para falar para o meu irmão, olha que sorte, furou meu tanque aqui. No que eu peguei o celular, eu soube que meu avô tinha falecido, eu comecei a chorar. E aí o mecânico falava, para de chorar, eu vou arrumar essa moto. E aí, nos primeiros 2 ou 3 dias do rally, eu subia na moto, assim, muito triste, chorando, pilotava o melhor que eu podia e terminava o dia muito triste, até que teve uma manhã, sei lá, 4 da manhã,
o Rodolfo me chacoalhou e falou assim, vai lá e faz o que você sabe. Eu falei, é verdade, todo mundo tem que trabalhar com luto, né? Todo mundo perde alguém e tem que trabalhar no dia seguinte, é só isso. Então, a partir dali, sei lá, terceiro ou quarto dia eu comecei a andar melhor, ainda fiquei em terceiro lugar naqueles sertões, né? É muito diferente de ter o acolhimento que a Mari gostaria que todos tivessem. Ali, no caso, foi um chacoalho, mas era o que eu tinha que fazer. E sobre a equipe, né? É muito diferente também o meu trabalho, porque ao longo do ano, todo mundo, cada um está na sua oficina. Eu trabalho diretamente com um deles, que é o Dionísio, é o chefe dos mecânicos. E durante as provas, assim, é uma semana e tal, o Sertões, que é um pouco maior, a gente fica 10 dias juntos. Então, assim, 10 dias juntos, eu vou exigir o máximo de vocês aqui. A gente veio aqui para que eu ganhe a corrida. Se eu ganhar, todo mundo vai ganhar junto. Se eu perder, todo mundo vai perder junto. Então, assim, o troféu eu vou levar para minha casa, mas vocês vão ter me ajudado a conquistar. Se alguém deixar uma roda solta, eu cair e morrer, é responsabilidade compartilhada. Então, estejam totalmente focados. E da mesma maneira que quando eu estou em cima da moto, eu tenho que entregar o máximo da minha performance, vocês têm que entregar o máximo da performance aqui. Eu sei que vocês não dormem, que vocês comem pouco, então sempre assim, meio estressados. Mas deixem para brigar depois, deixa para chorar depois. O que tiver que fazer, faz depois. Comer, dormir depois. Esses 10 dias eu quero o máximo. É bem exigente, né? Mas é um período curto. Mas é tão... Eu falo, inclusive, no livro sobre essa responsabilidade compartilhada. Que é isso, né? A gente não consegue sozinho dar conta, né? E é isso, a gente tem que chamar todas as pessoas que são corresponsáveis, que dependem e são inspiradas por aquela organização, para que a gente consiga ter um colegiado para tomar decisão, porque em alguns casos, em casos, por exemplo, de afastamento, em casos onde a pessoa já tem um diagnóstico, talvez a gente precise de um advogado do trabalho para ajudar a gente a tomar essa decisão. Exato. Vamos juntos, enquanto organização, medir qual vai ser o risco. E se a gente decidir juntos tomar o risco, as consequências está para todos, né? Sim. Assim como a responsabilidade compartilhada. Então, isso traz bom e ruim, né? o bom e o ruim. E isso traz um conforto de falar, a gente está junto. Então, não é só sobre a minha decisão enquanto líder, é eu sobre nós, né? É muito mais, hoje em dia, a liderança é muito mais... Antes era uma liderança muito mais pensando no eu, no status do ego, do líder, no poder, no ego. Hoje a gente fala dessa liderança muito mais na relação, né? Depende de mim, mas também depende do outro, que é isso que você traz, né? Não adianta a gente achar que uma pessoa vai ganhar e as outras no bastidor, tá todo mundo no bastidor fazendo toda a diferença para você poder estar lá brilhando, né? É engraçado, essa tua história é muito legal, porque você traz a questão do primeiro luto que aconteceu ali, quando aconteceu com o teu avô, mas depois a sua instrução para a equipe naquele momento, né? Então você direciona a equipe para dizer, gente, aqui é a direção de ganho. E é exatamente como o seu mecânico reage à tua queda. De dizer assim, mas não é para chorar porque eu vou arrumar a sua moto. Que negócio é esse? Lembra que a gente combinou que aqui a gente está para ganhar? Só que no meio do caminho ninguém combinou que ia acontecer aquilo. Ninguém sabia por que eu estava chorando. Exatamente. E ele não espera. Você vai, você vai chorar? Você acabou de falar para a gente que aqui o foco é a vitória. E isso é o estado permanente no mundo corporativo. Gente, o foco é a vitória. Assim, muitas vezes há uma tentação do líder de dizer assim, lembra que a gente combinou que a gente ia entregar, que a gente estava junto? E a entender que isso mudou por um fator externo. E ao mesmo tempo tem a impressão de que a equipe nunca vê o líder como um ser humano normal, né? Mas como alguém, assim, inquebrável. Com uma capa de super-homem e super-mulher. Tipo assim, você me cobrou, tô por você. Tipo, era o recado dele, era dizer assim, Moara, lembra, combinado, vamos ganhar junto? Você tem sentimento também? Não sabia, porque a gente não pode, a gente desligou isso, né? E não se desliga isso, né? Esse é um grande ponto. E essa vulnerabilidade do líder é uma coisa ainda um tabu. Parece que não, mas ainda é um tabu. Né? O líder que se mostra ainda vulnerável, ele tende a ser tido muitas vezes como um líder frágil. E aquele que toma decisões mais certas ou assertivas, ainda que erradas, mas com assertividade, com excesso de confiança, tende a ser visto como um líder bom, um líder forte. Né? Então a gente continua
promovendo os mesmos tipos, os estereotipos de pessoas, principalmente Sim. homens muito confiantes, que tomam decisões as mais absurdas possíveis, mas falando com a maior convicção que ele pode. Eles têm essa visão de mim, né? De uma pessoa, assim, muito decidida, até um pouco intimidadora. Mas tem momentos que eu não quero decidir. E eu já trabalho com o Dionísio há muitos anos, já há mais de 10 anos. E às vezes, no meio da prova, ele fala: olha, eu posso fazer a sua moto desse jeito ou daquele jeito, se eu fizer assim vai ser tal, 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 resultado. E daí eu fico em dúvida. E daí eu falo: do jeito que você decidir, eu vou fazer. Então, Olha que muitas vezes eu maravilhoso isso. passo a decisão para ele, porque eu fico. Acho que as duas coisas podem ser boas, ou eu tenho que equilibrar as desvantagens de cada configuração, né? Faz do seu jeito. Sim. E aí, na volta do dia, eu falo: foi legal ou não, não gostei, muda. Mas, às vezes, eu tenho que aceitar uma sugestão dele, claro, né? Para a ver se eu confiança, consigo evoluir. Coragem é um trabalho, é um esporte coletivo. Isso te dá coragem. Se o Dionísio fala, vai nessa, você fala, eu vou fazer o que você faz, você sai daquela decisão com a coragem, que não é, ou não. que não é inicialmente sua. Não, mas Sim. você tem uma decisão, né? Você fala, ó, a coragem fomos nós. O Dionísio teve uma coragem por você que no momento você não tinha. Então a coragem é coletiva. Ela consegue e o trazer pro quanto que time. isso é importante para ele, né? Desse empoderamento, né? De você falar, confio no que você decidir. Isso é maravilhoso, porque é isso, é uma relação de confiança, né? Você está colocando a tua vida nas mãos de uma pessoa que é técnica e que te acompanha e que você tem todos os motivos para isso. Mas poderia não ter essa relação, né? Então... Sim. E é muito interessante o trabalho com ele, porque a gente aprendeu a se comunicar ao longo dos anos e ele aprendeu a confiar em mim, sendo mulher, né? E ele é mais velho. Quando eu falo sobre a moto, olha, a moto tá ruim nisso ou naquilo e tal. Eu já tive muita dificuldade de comunicação com outros caras que eu já trabalhei. Teve um que ele só funcionava com o intermediador, que era o meu irmão, quando o meu irmão ainda competia de moto. Então eu falava: eu quero que a suspensão fique de tal jeito. Daí ele falava: não, é assim que é o jeito bom. Daí eu falei: mas não tá bom para mim. Não, você tem que se acostumar. Daí o meu irmão andava na minha moto e falava: olha, faz do jeito dela que vai ser melhor. Então eu parei de trabalhar com essa pessoa depois que o meu irmão parou de competir. Porque a gente não aprendeu a se comunicar. Agora, já com a Podium Racing, lá com o Dionísio, funciona super bem. É muito legal. É muito gratificante para mim ele confiar em mim como piloto, né? Independente de ser mulher ou homem. Sim, mas você, mais do que ninguém, conquistou esse lugar de autoridade também. Você não precisaria ter que fazer isso, né? No mundo ideal, mas você conquistou esse espaço de falar: poxa, agora peraí. Agora o cara que tem que pensar duas vezes de questionar uma decisão sua pela experiência que você tem, né? Agora eles que têm que tentar ganhar de mim. Exatamente. Você virou o jogo, que é maravilhoso, Virou o jogo. né? E curiosidade, Moara, como que você se prepara para um ambiente tão difícil que é o rally, assim, mental, fisicamente? Como que é a tua rotina de preparo pro circuito? No começo eu fui sem circuito, tá saber. certo? Sim, um campeonato, né? São 5 rallies ao longo do ano. A gente começa no Nordeste em abril. Nessa época de muita chuva é complicado competir porque atrapalham os resgates, né? Os resgates de helicóptero e tal. Então a gente prefere competir sempre na época da seca, de abril até setembro. Então são 5 rallies, um na sequência do outro. Nordeste, Jalapão, Minas, Sertões e agora teve mais um no Tocantins. Me perdi. Não, a preparação. Você estava falando do circuito, estava explicando o campeonato. Eu nunca paro de me preparar, né? Eu chego de um rally e já começo a me preparar para o próximo. Porque você para de andar de moto para andar de moto, né? Então, tá tudo bem. O seu descanso E mesmo agora, de outubro até março, eu continuo treinando de moto e treinando academia do mesmo jeito. Então, praticamente todos os dias, ou eu estou na academia, eu faço um treino de cross-training, não é crossfit, mas tem alguns movimentos muito parecidos. Todos os dias. Se eu não tô lá, eu tô na moto. E um dia na semana eu descanso. Hoje eu tô descansando. Então, sábado, domingo eu treinei o físico para poder descansar hoje. E o treino técnico com a moto, muitas vezes eu contrato um professor para melhorar minha técnica de pilotagem. Ou outras vezes eu vou só para uma pista de motocross e fico rodando, tentando evoluir ainda sozinha. Tem o que aprender nessa Sempre situação de tem, moto? porque o esporte não para de evoluir, né? As motos cada ano evoluem muito,
A minha Kawasaki de 2023 é completamente diferente da 2025, que eu tô andando agora. Cada vez que eu subo numa moto nova, eu falo, nossa, Muda não dava, tecnologia, não muda dava para posição. imaginar que podia evoluir. Às vezes muda meio grau num ângulo do chassi, a moto muda completamente. E motor, suspensão, os freios, tudo continua evoluindo. Então você sempre tem que continuar aprendendo a andar com a máquina nova e vai ficando cada vez mais rápido. É Sim. impressionante. Qualquer semelhança com o mundo corporativo não é mera coincidência, né? Porque essa incerteza, essa coisa de mudar, e eu já faço o que eu faço há muitos anos, né? E eu fiquei fora do mercado 10 meses praticamente, produzindo o conteúdo do Olho no Líder, e agora eu voltei para o mundo corporativo. E quando eu voltei com essa mesma sensação. Falei, puxa, eu sempre fiz isso, mas parece que o mundo mudou em 10 meses, é outro mundo. Eu me achando na ideia de ter que me adaptar ao mesmo mundo corporativo que eu achei que eu vivenciei nos últimos 20 anos e nada poderia mudar, né? E é engraçado que na moto, você pilota a moto a sua vida inteira. Sim. E você ainda tem que encontrar um piloto, um professor de pilotagem. E olha a cabeça de um atleta de alta performance, ele não para de aprender. E a gente no mundo corporativo muitas vezes quer se convencer de que eu preciso parar, de que eu já cheguei no meu auge de tudo que eu sei e agora eu só tenho a ensinar, sendo que não dá, né? Não. O pensamento tem que ser igual ao seu. Isso eu aprendi com a Fernanda Keller, né? Ela é uma pessoa que influencia muito a minha carreira, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, ela já tinha 40, eu falava, uau, quando eu tiver 40 anos eu quero ser igual a Fernanda Keller. Ela tava ganhando tudo. Hoje ela já tem 60 e ela continua ganhando tudo, né? Eu continuo querendo ser igual a ela. Tá difícil chegar, né? E eu vi uma vez ela falando, não existe linha de chegada, né? O que é a linha de chegada no mundo corporativo? É você se aposentar, e aí você vai fazer o quê, né? Então, você tem que continuar evoluindo como pessoa. E o ser humano é muito curioso, né? Sempre tenta mudar uma coisinha aqui ou ali para crescer, para evoluir. E hoje a informação tá aqui na mão, né? Então, tá tudo muito rápido, essa evolução. Se você parar, você fica. Esse é o medo, né? De parar ou de ser atropelado por essa onda de mudança, né? Sim. E eu falo em onda de parar, eu lendo teu livro, Maria, eu falo que ele me levou a uma montanha-russa de emoções, porque você traz histórias que me impactaram, assim, as histórias de eu me emocionar lendo, falando assim, puxa, e se eu passasse por isso? Quando você ouve sobre a perda de alguém, é muito comum a gente se identificar e lembrar de perdas nossas. E, ao mesmo tempo, vinha lições valiosas para o meu desenvolvimento. Então, eu fazia assim. Eu ficava meio triste lendo, às vezes, mas depois eu ficava feliz que eu aprendi. Li triste, claro, com a empatia da história, né? E eu fico imaginando com você, porque você vive esse mundo na prática. Você está sempre lidando com histórias que não são das mais agradáveis. E, ao mesmo tempo, se desenvolvendo num tema super delicado para ser a especialista da vez. Há uma expectativa sobre o seu trabalho, porque quando o pior acontece, te chamam, vem uma especialista que já lidou com tudo, mas precisa se cuidar. Como que é esse cuidado? Como que é que você se cuida para continuar esse trabalho inspirador que você faz? Então, assim como a Amora estava falando, né, eu acho que a gente que não tem um crachá, né, eu acho que tem uma autorresponsabilidade muito maior com relação a esse autodesenvolvimento, né? Eu não tenho mais uma empresa onde eu me apresento Mariana da empresa tal, como eu tinha até 2017. Então, eu acho que primeiro trabalhar com o sofrimento humano e com a dor humana exige uma ética e um respeito muito grande, né? Pelo que a pessoa está vivendo. E todo mundo me pergunta isso, como é que você dá conta? E além do meu processo, obviamente, de autocuidado, eu me cuido, eu também faço ginástica, faço terapia, cuido da minha cabeça muito. Tô sempre perto da praia, que é um lugar onde eu me recarrego, né, emocionalmente. Mas eu acho que tem uma missão, eu acho, que é esse cuidado. E eu acho que a dor do outro nunca é a mesma dor, né? Então, eu acho que isso que me emociona. Me emociono todos os dias, porque, como você mesmo falou, as histórias também repercutem em mim. Não é possível ficar indiferente às histórias. É impossível ficar indiferente, porque tem uma intencionalidade nesse cuidado, e isso pressupõe também uma conexão emocional, de eu estar inteira frente ao desabafo de alguém, frente a uma dor que alguém traz.
Então eu me emociono sempre quando eu vejo alguém, mesmo na dor, dizendo sim para a vida. Eu me emociono quando eu consigo mais ou menos descobrir o que está por trás daquele sofrimento ou daquela forma ríspida de um líder falar. E aí quando você vai, faz uma, duas, três perguntas, você já consegue identificar aquilo que está por trás, sabe? Aquilo que está oculto. Sim. E eu acho que esse é o meu papel, é levar essas pessoas, tirar essas pessoas do sofrimento muito agudo e levar elas para um sofrimento onde elas sejam capazes de manejar esse sofrimento, né? Sim. Eu não tenho a arrogância de achar que eu arranco a dor do outro com as minhas próprias mãos. Isso a gente aprende lá no curso de psicologia. Mas eu acho que eu sou um veículo das pessoas se ajudarem a ventilar as suas próprias dores, encontrar os seus caminhos, os seus recursos e as suas ferramentas. Então, eu nunca sei também qual é a natureza da dor que vai chegar, qual é a natureza do problema que vai chegar para mim. Então, assim como eu falo isso para as lideranças, eu preciso me sentir preparada para qualquer desafio que vier, por mais que eu tenha medo. Às vezes eu tenho medo. Por exemplo, suicídio é uma coisa que, apesar de eu estudar isso há 6 anos, estou me formando agora esse ano, esse mês agora, inclusive, numa pós-graduação em suicidologia, mas é um assunto que, quando a gente fala dos jovens, sobretudo, eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhos jovens, é uma coisa que me mobiliza. Então, eu entro em acolhimento de suicídio, eu fico mobilizada. Mas eu volto para o meu estado de respiração, de autocuidado, para falar, não, eu vou dar conta. Mas às vezes, eu vou com medo. Acompanhei um caso recente. Com medo, você diz, de ultrapassar de me emocionar, medo de trazer, às vezes, alguma desorganização, né? Será que eu tô 100%? E às vezes eu não vou estar 100%, às vezes eu vou estar 80%, e tá tudo bem. Mas medo porque quando a gente fala da dor do outro, de novo, claro. Quando eu penso numa morte de uma criança, por exemplo, esse caso que eu acompanhei, um funcionário que perdeu seu único filho com 7 anos. Eu tenho um filho de 7 anos. E no acolhimento que eu estava fazendo individual, eu estava morrendo de medo dele me perguntar se eu tinha filho. Eu estava com esse medo. E eu ia ter que dizer para ele a verdade, óbvio, e eu ia ter que dizer para ele que eu tenho um filho da idade dele, da idade do filho dele que morreu, com meningite. E eu estava aflita com isso. E é óbvio que chegou esse momento, porque 3, 4 sessões de acolhimento, a pessoa está super desorganizada. É comum esse pedido, mas você sabe o que eu estou vivendo porque você tem filho, né? Então é muito comum isso. E é um lugar desconfortável para mim dizer que eu tenho 3 filhos, sendo que um da idade do filho dele que morreu, do filho único dele. Então é esses lugares que eu também me esbarro, né? Se eu não tiver inteira, isso pode me desorganizar, né? Então tem um respeito muito grande, uma ética muito grande frente ao sofrimento do outro e um cuidado muito importante que eu não abro mão. Às vezes eu recebo pedidos que eu falo, não, isso esbarra na minha ética, não dá. Mas é muito mais sobre mim, sobre o meu preparo, sobre a minha capacidade de estar firme e falar, não, eu vou dar conta, por mais que às vezes eu tenha medo, do que sobre o que vem, porque o que vem eu não controlo. Não. Seja suicídio, seja demissões em massa. Estou acompanhando um caso agora de uma empresa que está desligando um monte de gente. Então, é isso. É outra novidade. Como é que a gente prepara esses líderes? Como é que a gente dá conta desse pós-desligamento? Sim. Então, os casos que eu acompanho são muito diferentes nas suas naturezas de dor, né? Então, não é sobre o que vem, porque eu não consigo controlar e saber, nem adivinhar. Mas é sobre o quanto que eu me sinto capaz de dar conta dessas experiências, de estar com pessoas que estão nesse nível de sofrimento. E o seu trabalho, assim como o da Moara, é trabalhar com incerteza, né? Você já parou para pensar, você só trabalha com incerteza. Porque cada caso é um caso. Por mais que sejam 2 lutos, eles foram em contextos diferentes, pessoas diferentes. E cada reações diferentes, né? A reação é completamente diferente. E incrivelmente deve ser tentador você não usar uma lição aprendida de um outro caso para o próximo. Porque não dá, ele não se aplica. Então você sempre vai estar com a incerteza. Por mais base que você tem, exatamente. Você é um desenvolvimento contínuo ambulante, porque a sua vida é incerta. Seu telefone pode tocar, espero que não agora, mas exatamente. Pode tocar hoje com um caso completamente inusitado, que você nunca viu antes, e você vai ter que tirar de algum lugar da sua caixa de ferramentas. É isso. Como lidar com isso. É isso. Né?
teve Brumadinho, teve enchentes no sul, tem caso de suicídio, tem casos de acompanhar equipes para gravações de séries, por exemplo, que são com conteúdos potencialmente adoecedores para quem está vivendo aquela experiência. Então, vem de tudo. Para dar o depoimento, né? Tem de tudo, entrevista, tem de tudo, né? Então, é isso. Quanto que por isso que eu falo que a minha principal ferramenta é uma caixa de lenço. Isso é real, né? Que estou aqui do teu lado, às vezes eu também não tenho o que dizer, às vezes eu também não tenho o que fazer, mas está ali acompanhando a pessoa naquela experiência. Isso já é suficiente. Sim. Em muitos casos, isso já é muito suficiente. Eu acho muito legal que você fala que você tinha uma sala, né, para receber as pessoas, e aí você já sabia aquela frase famosa, tem um minuto, você já sabia exatamente o que era. E eu acho que esse é o mágico, né? Quando as pessoas sentem essa confiança e abertura no trabalho que você faz, e quiçá todo líder tivesse essa posição de ser a sala de alguém, de falar, tem um minuto, e a pessoa poder se abrir sem medo desse julgamento. É um espaço de liderança mesmo que você criou. Você é uma líder nesse lado em todos, mas na sua você criou uma autoridade muito... E é uma autoridade baseada na empatia, isso que é mais mágico, né? Ninguém faz isso sem empatia, sem o olhar a pessoa sentir que pode compartilhar com você. Isso é muito legal. Né? É isso. Muito bom. Mari, faxina lá já para o nosso final, mas eu tô imaginando... Mari não, Moana. Quem tem filho pequeno sabe comete certo falho, né? Eu tô sempre com a Moana, com a Elsa e tal, tá tudo bem. Mas a Moara, você sempre vem à tona o tema, e é inevitável, de você ser a única mulher a disputar esses grandes ralis, ainda compete, de quebrar esses paradigmas, né? Hoje você se sente responsável, tem uma responsabilidade de ser essa figura histórica para inspirar, para que outras mulheres abram caminhos para esse mundo nesse esporte? Você sente esse peso, essa responsabilidade? Sinto. Não como um peso, mas sim, é uma responsabilidade enorme. E é curioso que quando eu corri os Sertões a primeira vez, eu achava que nos anos seguintes ia ter uma enxurrada de mulher no rally. E não teve, né? Sempre foram participações tímidas. O grid maior foi de 3, né? Eu e mais 2, em algumas edições, mas nunca as mesmas, né? Elas foram mudando. Esse ano agora tinha eu e a Jana, que veio de Portugal para correr, só nós duas. E eu tô sempre ali com a organização dos Sertões, tentando criar uma categoria feminina, mas a gente precisa ter 5, né? Para ficar pelo menos uma foto do pódio bonita e ser uma corrida realmente disputada. Eu não quero que tenha uma categoria feminina só para 2, não faz sentido. Mas eu vejo sim as pessoas, como eu falei no começo, que me procuram e falam, eu comecei a andar de moto por sua causa, mas eu acho que o impacto disso é muito mais em outros sentidos, né? Eu conheci uma senhora que teve coragem de tirar um tumor, porque ela falou, se você tem coragem de correr de moto, eu vou ter coragem de me submeter à cirurgia. E isso deu muito mais qualidade de vida para ela. E o que é muito legal também é que, assim, pais e mães que curtem muito motociclismo e que nem necessariamente pilotam, colocarem os nomes das suas filhas de Moara. Então tem várias. Que legal. É muito legal. Tem uma que eu sou madrinha, até em Balsas, lá no Maranhão. Nossa, tem um monte. Eu nem vou falar de mais nenhuma, porque são várias. Assim, algumas poucas eu conheço pessoalmente, mas eu tenho um carinho muito grande por todas. Até recentemente eu conheci uma de 20 e poucos anos, que eu nem sabia e eu fiquei conhecendo agora. Então isso é muito legal, é muito gratificante, né? É o retorno de toda a minha dedicação ao esporte, a vida inteira dedicada a isso. Mas sim, é uma enorme responsabilidade em continuar dando bom exemplo para elas, né? Ser um exemplo de determinação, principalmente, né? E eu criei na verdade, fui convidada pela Helena Deyama, que ela corre de Rio TV hoje em dia, a criar uma equipe feminina, junto com ela e com a Karina Simões, que é uma jornalista que pilota qualquer coisa. E aí a gente pôs o nome da nossa equipe de Musa, que é Mulheres Unidas Sertões Adentro. Que no começo a intenção era incentivar a participação feminina nos esportes a motor, principalmente no rally, claro. Mas acabou sendo uma maneira de mostrar para as meninas, principalmente no sertão, aquelas que têm pouco acesso à informação, né? É fácil você falar aqui em São Paulo, né? É difícil quando você está numa área muito mais remota. O Brasil é gigante, né?
E mostrar para elas que se a gente pode correr de moto, de UTV, elas podem fazer o que elas quiserem, né? Ser médica, astronauta, Sempre serve pra tudo, professora. né? Esse que é o ponto, né? Não é a moto, não é inspirar para só ter um legado no motociclismo, no rally. É um legado de fazer o que não necessariamente se espera que você Sim, faça, não predestinar você por ser mulher a não fazer exatamente. alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que hoje aqui nos grandes centros urbanos, esse assunto já está meio esgotado, né? De que a mulher pode fazer tudo e pronto, e acabou. Mas em Exato. alguns lugares mais remotos, eu vejo que ainda a gente tem que bater um pouco mais nessa tecla de mostrar que sim, você pode, né? Enfim, devagarinho isso vai melhorando. E curiosidade, Moara vem da onde? Por que que seu nome é Moara? Moara é um nome indígena e eu ia me chamar Maiara. E aí quem sugeriu para os meus pais foi o meu avô e eles acharam legal e pronto. Então, tá vendo a conexão com o seu avô? Tem a ver até com o seu nome. É o mesmo Ah, avô? sim, é o mesmo avô. Ah, mas os dois sempre foram muito participativos na minha vida. O meu outro avô, o pai da minha mãe, foi quem me fez ficar corajosa, porque eu era muito pequena e ele falava: Você é muito corajosa. Então eu tinha que ser corajosa, porque eu não podia decepcioná-lo, É. né? Então cada um me ensinou. Te rotulou positivamente como corajosa. É melhor rotular Sim, como sim. corajosa do que qualquer outra coisa, Foi né? ótimo. Mas é um nome muito bonito, realmente. Obrigada. Eu acho que a inspiração, claro que você é a inspiração, mas o nome, quem, além de te homenagear, gera um nome bonito Muito para obrigada. a filha também, né? Eu acho muito legal essa conexão com os avós, né? Esse programa é uma homenagem também à minha avó Amélia, né? Eu falo que ela dizia para mim que eu devia ser entrevistador, porque na casa dela, na casa da minha avó, era aquela casa que passava muita gente. A cozinha da minha avó tinha sempre gente diferente. E eu sentava lá e ficava entrevistando as pessoas. Que Qual que legal. história é essa e tal? E aí a minha avó falou, você não é jornalista, você fica perguntando para todo Uhum. mundo histórias e tal. E aí eu falei, quando eu comecei a criar, que eu ia criar um livro, inicialmente depois virou podcast, eu falei, vai ser uma forma de, minha avó já faleceu, mas de dar a vazão àquilo que ela falou, de entrevistar as pessoas, ser um jornalista frustrado, como eu sou também, né? Eu falo que o mercado de capacitação de líderes, eu não sei se ele tem conversado adequadamente com os líderes da nova geração. A gente fala muito em nova geração, classifica muito a nova geração. A Mari tem uma frase aqui muito legal da gente rotular a nova geração ao invés de aprender a lidar com ela de uma maneira de se atualizar. Assim como a gente falou de aprendizado Uhum. contínuo, lidar com novas gerações é um aprendizado contínuo. Isso passa em casa, a gente vê com nossos filhos como é difícil lidar com as novas gerações e no mundo corporativo também é. Mas eu não sei se a gente prega para convertido muitas vezes na liderança, sabe? De falar coisas que talvez todo mundo já ouviu, mas que não pega no coração de quem precisa ouvir e principalmente não prepara jovens para quererem ser líderes e se prepararem melhor para isso. Preparar a base, né? Como a gente diz nos esportes. As categorias de base no esporte estão mais Sim, avançadas que o mundo corporativo na categoria de base. Sem dúvida. Como vocês veem esse desenvolvimento de novos líderes para que estejam preparados, assim, seja no rally, as novas gerações ou no mundo corporativo? Vocês têm visto um movimento para que a nova geração se prepare melhor para serem atletas de alta performance ou para serem líderes? Daniel, eu acho que hoje a informação na palma da mão, você vê o que você quer. Então, sim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você prega para convertido porque você só vê o que você quer, né? Diferente de quando você sentava em frente da televisão e tinha até que levantar para mudar de canal ou ler um jornal, que era a única informação que você tinha, né? Hoje você procura e você filtra. Então, muitas vezes você prega para o convertido. Mas, assim, como eu te falei, eu tô em lugares remotos do Brasil que Tem uma realidade com diferente. uma realidade muito diferente e essas pessoas me acompanham justamente porque eles escolheram me seguir. Então, eu acho que sim, eu consigo dar um exemplo de liderança para muitas pessoas Legal. Fora lá do no, circuito, né? Do circuito sim, fora aqui dos urbano, grandes dos grandes centros, né? centros. Isso é muito legal. Sim, O esforço é que um conteúdo chegue nesse lugar, né? O nosso programa será transmitido para o interior do Rio Grande do Sul, através da TV Mais. que E eu sempre legal. falei, que bom, que vai lá para o interior do Rio Grande do Sul, alguém que talvez não tivesse oportunidade de ver liderança, porque Uhum. às vezes eu penso, prega para convertido, mas será que prega para convertido em São Paulo? Porque é o mesmo circuito que eu frequento, as pessoas estão falando sobre as mesmas coisas. Como Então. expande isso? É Mas muito eles legal. vão me ver no Instagram e vão procurar o seu Exato. canal.
Eles vão assistir. Eu espero que sim. Que bom. Eles vão. Você, Mari, como é que você vê essa preparação das novas gerações para serem líderes ou melhores líderes do futuro? Tem pesquisas falando que eles não querem, né? Porque eles olham para cima, eles veem uma liderança exausta, doente, medicada. Então, eu acho que no esporte, certamente, esse é um melhor exemplo quando a gente pensa nesses referenciais, né? Então, eu acho que se a gente conseguir, na geração que está aí, ocupando essas posições de líder, criar esses referenciais e, através desses modelos, inspirar os que estão chegando, aí sim talvez a gente consiga mudar esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que quando eles falam que eles não querem ser líderes, nessas condições, que são condições que a gente viveu durante muitos anos, eles também trazem um olhar e uma perspectiva de autopreservação. Que eu acho que isso é o que a gente também tem que aprender com eles. Não é mais a qualquer custo. Na nossa época, eu fiz 48 anos agora. Na minha época de líder, eu queria ser líder a qualquer custo, no sentido de querer muito para a minha carreira, crescer e ter pessoas embaixo, inspirar, né? Hoje em dia, eu vejo muita gente dessa geração nova que não quer. E tá tudo bem, porque se todas as pessoas que sentaram nessa cadeira de líder na minha geração não tivessem dito, eu quero continuar, por exemplo, numa carreira Y, talvez a gente tivesse um outro cenário. Mas eu vejo muito como essa coisa da complementação. A gente tem muito a que aprender com eles e eles também com a gente. Se a gente conseguir ter esses referenciais para que haja conexão, para que haja uma relação de confiança, para que haja mais diálogo sobre isso, aí a gente consegue ter ganho. Agora, um reclamando do outro, que o outro que reclamando de um, porque eu ouço muito isso, mas na minha época eu era muito mais resistente. Tá, mas vamos conversar sobre isso, então. Vamos abrir esse espaço dessa conversa, né? Então, acho que tudo é uma questão de referencial e da gente poder falar sobre isso, dentro das empresas, inclusive. Né? É engraçado que a gente pensar da escolha da liderança, das pessoas não quererem ser líderes eventualmente, que isso é uma escolha sábia muitas vezes, que a pessoa tem gente que não tem o menor talento mesmo, ou não se desenvolveu o suficiente. Pode ser isso também. Pode ser talento, e eu acho, desculpa te interromper, imagina. Eu vou contar rápido. Ano passado, numa capacitação, que era um grupo de 9 diretores e gerentes, tinha alguns gerentes e um CEO de uma empresa, uma indústria. E lá no segundo dia da minha capacitação, que são 5 módulos, levanta a mão e fala, engenheiro, fábrica de indústria. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso aí que você está dizendo que eu tenho que fazer. E aí ficou aquele silêncio, né? E aí eu deixei o silêncio incomodar bastante e falei para ele, você é o único que não me preocupa. Porque você sentiu a responsabilidade do que é, hoje em dia, liderar pessoas em tempos de estatísticas assustadoras de adoecimento mental, onde você vai ter que falar sobre o sobrinho que está na 2ª tentativa de suicídio, sobre a esposa que está com depressão, ou sobre você que está com burnout. É complexo. É muito complexo a gente ter que falar isso hoje em dia, e o líder precisa colocar esse assunto na agenda. Agora, causa muito medo, voltamos ao medo, né? E há necessidade de serem líderes corajosos. De novo, pedir ajuda, né? Chamar as pessoas para que você consiga tomar as decisões sem estar desamparado. Mas é complexo, justamente porque a gente não foi preparado para isso, né? Aí passa por reconhecer exatamente essa dificuldade, né? Exato. De vulnerabilidade. Eu não sei se eu vou dar conta disso. Muitas vezes a gente não sabe. E muitos líderes acham que vão dar conta, têm a certeza de dar conta, tomam as decisões erradas com a maior convicção possível e passando por cima das pessoas. Né? Exatamente. Eu acho que essa reflexão da pessoa escolher, muitas vezes, eu falei de informação, pregar para convertido, mas a gente tem uma geração de líderes que teve toda a informação do mundo, que teve toda a formação de boas escolas. Não é falta de informação. Por que a gente não tem melhores líderes se a gente tem um mercado tão investido em preparação de liderança? Eu penso, será que esse conteúdo está conectando com essa liderança? Porque eu vejo uma crise, assim, quando na prática, líderes que não conseguem ser líderes. E no mercado, liderança como conteúdo à torta e à direita e com muita abundância para quem quer se preparar e se desenvolver. Não, é falta de informação. Isso não está conectando. Eu não sei se a nova geração, um novo estilo de comunicação pode afetá-los de uma maneira que isso ressoe nessas pessoas para que eles se tornem bons líderes, do que
a nossa geração talvez falhou em alguns pontos em ser bons líderes para esses novos momentos que a gente está vivendo de incerteza. Mas, enfim, uma pergunta retórica, porque é algo difícil de conectar. O quanto a liderança vai se tornando cada vez mais essencial e, ao mesmo tempo, a gente vai perdendo matéria-prima boa para entrar, para ser um líder bom e, enfim, fazer tudo que a gente coloca dos desafios aqui no Olho no Líder. E para encerrar, meninos, eu queria saber de vocês, se vocês têm uma definição de liderança, o que é ser líder, o que é liderança para vocês. Vocês têm uma definição, algum conceito que vocês gostam de trazer? O que é liderança para vocês? Eu não tenho, Mari. Responde primeiro o que eu penso. Você tem, com certeza. Eu acho que para mim, assim, o principal bullet point, assim, número 1, é você conseguir levar as pessoas para as suas máximas potências, assim, o que elas têm de melhor, né? Eu acho que isso para mim é um bom líder. E aí, para alcançar isso, você vai precisar conhecer o lado sombra desse indivíduo. Acho que esse hoje é para mim, o principal olhar e a principal perspectiva. Eu preciso fazer com que esse indivíduo se desenvolva cada vez mais para que a gente encontre todos os resultados possíveis para aquilo que a gente combinou quando você me contratou, por exemplo, eu sendo da sua equipe. Mas você também vai precisar entender que tem uma sombra aqui que, às vezes, vai precisar de ajuda, né? Então, não é só exclusivamente sobre o resultado, é o resultado e o cuidado. Ambos podem e devem caminhar juntos para que a gente consiga alcançar a potência desses indivíduos, né? Desse time. Perfeito. E você, Moara, tem alguma... Concorda, discorda? Não, eu totalmente concordo com a Mari, acho que aprendi aqui mais um pouquinho. E sim, bom, trazendo para o meu esporte, né? Vamos pensar que o líder hoje é um grande campeão e você quer ser igual a esse grande campeão, né? E diferente do que a gente sempre imaginou, assim, nunca conheça seus ídolos a fundo. Acho que o verdadeiro campeão tem que ser aquela pessoa que você pode conhecer a fundo, porque claro que todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, mas com quem você aprende a tirar o seu melhor para também ser um campeão no futuro, né? Puxa, que profundo, que lições, as duas, eu adorei os dois conceitos. Acho que Meninas, mais obrigado. ou menos isso. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Queria agradecer de coração o tempo de vocês, a disponibilidade, o convite para trazer esse conteúdo para a audiência do Olho no Líder também. Então, obrigado por terem participado. Vocês querem deixar algum recado final, algum agradecimento para alguém? Pode ir. Foi um prazer, obrigada pela oportunidade de dar a luz e fico feliz demais que o livro tenha reverberado positivamente para você como um bom jornalista e um bom líder, né, como você é. Então foi uma delícia e foi um prazer também te conhecer um pouco mais das suas aventuras. Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite, Daniel, e pela oportunidade de conhecer a Mari. Eu vou comprar o livro porque eu fiquei muito curiosa. Faça e isso. Também, claro, quero agradecer a Kawasaki, minha parceirona, a Pirelli e a Baterias Pioneiro, que eles nunca me deixam na mão. Isso aí. Eu quero agradecer também o Empathy Studios aqui, que é o parceiro do Olho no Líder, já desde a primeira temporada, e agora a gente está produzindo juntos a 4ª temporada. Eu queria recomendar, como a Moara trouxe, o livro da Mariana Clark. É muito legal, para desenvolvimento de líderes também. Tá cheio de notinha aqui, porque tudo minhas anotações, eu fiz um monte de marcação aqui para me desenvolver, meu dever de casa. Então fica essa excelente recomendação, assim como a recomendação de seguir o conteúdo no Instagram, lá no Spotify, no YouTube, para ver o que a gente já produziu, já passou muita gente legal por aqui e nessa 4ª temporada não vai ser diferente. Então obrigado a todos pela paciência e audiência e até a próxima.